Salve galera, bem-vindo a mais um Whisky Review comigo, Maurício Salve. Hoje novamente com Maurício Porto e com a ilustre presença de Jean Paulo. Para quem não sabe, galera, o Jean Paulo ele é simplesmente embaixador da Macallan no Brasil. A gente teve a oportunidade de ser convidado para um evento aqui em São Paulo e a gente já deu uma raptada nele para fazer uma prévia para vocês, porque tem a questão da Macallan que está entrando no mercado novo agora, que é o está meio que substituindo o Fine Oak aqui no Brasil, né, em questão de vendas. Total substituindo. Total substituiu, entrou outro. Exatamente. E, bom, não é segredo para ninguém que Macallan é Macallan. Eu já falei no meu vídeo que Macallan é Macallan, não interessa o que seja, que Macallan é igual sexo, né, não interessa qual é bom. É o meu whisky favorito, eu acho o whisky mais rico e redondo que tem no mercado hoje. E eu queria que você explicasse um pouco, Jean Paulo, essa questão do porquê a Macallan entrou com essa força toda de falar whisky sem idade. Whisky sem idade, a idade é um dos paradigmas do universo do whisky. Tá? Então, é apenas um número. É apenas um número. It's about number, it's not about character, que eles falam. Então, idade e gelo são dois grandes paradigmas do whisky hoje em dia, né? Que a gente fala bastante nas degustações. Então, o que acontece? Hoje a gente tem Macallan 6 milhões de barris envelhecendo, tá? Ao mesmo tempo. 6 milhões. Nenhum desses 6 barris, milhões de barris, não é de litro não, tá? são barris. E onde eu acho desses pra mim? Tem que viajar. Tem que ir pra escola se roubar. Dá pra comprar barril. E nenhum desses 6 milhões de barris envelhece da mesma maneira. Sim. Porque dentro do é como se fosse um hangar, né, um prédio de 10 andares de altura, oco por dentro, onde eles colocam esses barris deitadinhos ali envelhecendo. Tá em um lugar só? Tá em um lugar só, que é na nossa destilaria. Nossa, a seguradora deve adorar. São vários hangares, né? São vários depósitos, né? E aí eles ficam lá descansando. Então, assim, em cima, né, o ar quente sobe, né, o ar quente e seco sobe, e o ar frio e úmido fica embaixo. Então, dentro desse prédio existe um microclima. Então, os barris que estão em cima, no primeiro andar, próximo ao teto, eles vão envelhecer muito mais rapidamente do que os barris que estão embaixo. Teto não é de pedra não, né? Não. É um telhado industrial mesmo, normal. E eles ficam a temperatura ambiente mesmo e tal. Então, em cima, só para vocês terem uma ideia, em 9 anos, o barril que está em cima, ele vai ter uma maturidade de 12 anos. Porque a madeira ela contrai e dilata mais rapidamente. Já falei isso. É mais intensa a interação da madeira. Diferença de temperatura. Exatamente. E para ter uma maturidade 12, o barril que está embaixo, perto do chão, vai precisar de 14 anos. Então, se eu faço uma linha como essas três aqui, são linhas baseadas em maturidade, é um conceito muito mais confiável. Por quê? Porque se eu pegar, por exemplo, o Amber é uma maturidade, não, esse aqui é o Siena, esse aqui. O Amber é uma maturidade de 12 anos. Então, por lei na Escócia, eu só posso, se eu colocar a idade no rótulo, eu só posso colocar aqui dentro whiskies com no mínimo 12 anos. E vai ter uma diferença gritante do solo para a cobertura. Se eu pegar todos os barris que estão no primeiro andar, lá embaixo da pilha, eles vão ter 12 anos, Eu coloco aqui 12 anos, posso engarrafar, só que eles vão ter maturidade de 9. Então, o pessoal confia em idade como se fosse uma coisa muito mais confiável do que o conceito de maturidade, quando é o contrário. Isso aqui é uma evolução, isso aqui é um upgrade. Porque ao comprar um Macallan Amber, eu estou levando um whisky de maturidade de 12 anos. Não importa se ele tem 9 ou se ele tem 15. Sim, e tem muito mais consistência. É muito mais consistente. Então, outra coisa que eu vi na Macallan, eu fui na Macallan há uns 2 anos atrás. Que a gente fez o tour, e o tour é muito focado na barrica. Então eles até falavam dos diferentes carvalho espanhol, carvalho europeu, carvalho americano. Essa linha nova da Macallan, ela é só envelhecida em Jerez, né? Só. Em ex-Jerez. Exatamente. Como a maioria da Macallan tradicional, Como né? a maioria da Macallan. Vamos falar a verdade, vai. O Fine Oak foi uma tentativa que não deu muito certo. Não, o que aconteceu? O Fine Oak, ele leva, além de barril de carvalho espanhol e americano previamente envelhecido em Jerez, também levava barricas que foram previamente envelhecidas em bourbon.
Então, para introduzir ao mercado brasileiro, ele é um whisky que tem um pouco mais de gosto de whisky blend, ele lembra um pouco mais de whisky blend. Não, sim, mas eu tô falando na Escócia, né? Porque toda a literatura que eu li sobre a Fine Oak, cara, ninguém elogiou muito não. Não? Porque tá acostumado com porra, tá acostumado com os melhores barris de xerez que tem. É, mas você sabe que... E aí entra com bourbon, você sabe que meio nos que... Estados Unidos foi um grande sucesso. Assim. Não tô dizendo que foi um fiasco, tô dizendo que... Depende, cada mercado tem a sua linha... Lógico, tem o seu clima, o seu clima. E como né? no Brasil, a gente introduziu o Macallan no Brasil com a linha Fine Oak, por quê? Porque ele tinha um sabor que pro brasileiro remeteria melhor seria mais bem aceito, né? Porque remete a um whisky blend. Deixa eu fazer uma pergunta agora, é uma opinião minha. Eu falei isso lá com o gerente da Glenfiddich, falei isso lá com o cara da Edrador. Eu entendo que a questão da idade está sendo substituída aos poucos pela questão da qualidade, tá? Mas, na minha opinião, tem uma questão de logística por trás. Claro que tem. A questão dos barris, a demanda dos barris de xerez hoje não dá conta. Claro. Então, o que o cara, o Ace teve que se reinventar? Fala, escuta, a gente tem que achar alguma coisa que é onde está insustentável a gente ficar com uma cara de 18 anos só. Claro, então vamos procurar uma maneira de comprar uma água que é feita no Fiji e consumi-la na Califórnia. Você vai gastar petróleo do navio de transporte, você vai gastar tempo, você vai gastar dinheiro. Você pode pegar uma fonte na Califórnia e vender na Califórnia. A mesma coisa são os whiskies que são consumidos. Por exemplo, o Fine Oak, você precisa fazer o barril nos Estados Unidos, encher ele com bourbon, levar ele de barril, cruzar o Oceano Atlântico inteiro até a Escócia. E aí lá ele vai se envelhecendo, quer dizer, a logística é muito maior. Então hoje em dia realmente, mercados que estão em grande expansão, a gente tenta introduzir essas linhas que já tem uma logística mais racional e mais acertada. Vamos ao que interessa? Chega de blá 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 e vamos ao glu glu glu, que é o mais divertido do whisky. O que você está servindo aqui pra gente? Eu estou servindo o novo integrante da família aqui no Brasil, que acabou de chegar, que é esse aqui. Graças a Deus. Macallan Siena. Tá? Ele o que é especial nele? Ele é uma maturidade de 15 anos. Só fazer um parênteses, tá? Só para vocês entenderem o que é o Siena. Tá entrando uma linha com 4, tá? Que é o Gold, que não tem no Brasil ainda, que é o de entrada. Vai chegar? O Amber. Não vai chegar. Eu já vi para vender, mas acho que eles importação independente. É o Gold, o Amber, aí o Siena e por último o Ruby. Tá? Então o Siena é Macallan, que já é de stop, mas dentro da Macallan, essa linha nova, ele só perde pro Ruby. É o penúltimo da linha e é o meu preferido, né? Essa história esse aqui é o mais caro, mas não necessariamente ele é o meu preferido. Exato. É uma questão de gosto. A idade não quer dizer que seja melhor, quer dizer que é melhor se você gostou mais ou não. E pra provar com essa palhaçada de ai que absurdo, o cara botou gelo, puta, isso é uma babaquice, meu. Porra, estamos aqui, cara, com o embaixador da Macallan no Brasil, ele falou, vamos tomar com uma Ice Ball, olha o tamanho do gelo, ó. Tomar Ice Ball que fica do caramba esse whisky. Vamos ver se fica mesmo? Vamos experimentar. Vocês me falam se vocês gostam do Siena. Saúde, né, porra? Brindar, beber sem brindar, não dá não, né? Então esse aqui é o primeiro uso do barril. Todos os barris são de primeiro uso? Não. Aqui? Não. É um blend de Esse primeiro que é o uso. grande. Nossa, o Amber, ele é mais segundo uso do que primeiro. Ele tem pouco de primeiro. Tá. E o Ruby? O Ruby é só primeiro. Né? Quando a gente passa para os whiskies mais caros da linha, passa a ser primeiro uso. O que o primeiro uso muda? O barril é como se fosse um saquinho de chá, suponhamos. O whisky é um chá de madeira. E da onde vem grande parte do sabor? Da madeira. Né? Então, se eu uso esse barril pela primeira vez, ele vai soltar, assim como o saquinho de chá, muito mais coisa do que na segunda vez. E aí você peca pelo excesso também, né? Por isso que não dá pra fazer um whisky de 25 São whiskies mais perigosos. E são esses whiskies mais perigosos, porque daí você acaba não sentindo tanto o álcool, porque como ele tem muito corpo, muito sabor da madeira, muito das resinas da madeira que se dissolveram, você vai tomando ele e não vai percebendo que ele tem o álcool por trás. Hoje sou eu que estou bebendo enquanto vocês falam, né? Geralmente é o contrário, o Tom fica falando e todo mundo bebendo. É porque não é defumado. Então ele tem 43% de álcool. Ou seja, tem mais estrutura, né? Ele entrega um whisky mais estruturado. E tem mais corpo também, né? Cara, é impressionante. Eu acho que é aquele destilador, né? O Frankenstein que eles têm lá na destilaria, né? Que é todo meio escroto, baixinho, todo recortado. Que é mais importante. É muito pesado. Não tem nenhum whisky que eu tenha tomado, pelo menos, que seja mais rico e redondo do que o Macallan. Nota, maçã, blá 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 blá.
toma, vê o que você acha. Não, Tá? você Isso não citou a tá Macallan, no você whisky. tomou o espírito puro? Não, Sem não. envelhecimento? Cara, é o melhor que eu já tomei. O melhor sem envelhecer, Olha. o Distiller's Rum, o melhor que eu já bebi É um foi da whisky Macallan. absolutamente redondo, encorpado. O álcool não sobressai, tudo bem que a gente está tomando com gelo, né? Mas o álcool não sobressai. Ele tem umas notas, né, bem adocicadas, bem Tem interessantes. o carvalho espanhol, que Tem ele o tem carvalho tanto o espanhol. carvalho espanhol quanto o carvalho americano. Por isso que eu gosto tanto Especiarias, dele. exatamente. Porque ele é muito equilibrado. Puta, é impressionante, meu. A Então, Macallan mas consegue voltando fazer as à história da coisas. madeira, por que eles falam tanto de madeira? Porque a gente tem a melhor madeira do mercado. Assim. Sim, Nós somos a sim. única destilaria que usa madeira com no mínimo 80 anos de idade para fazer o barril. Então a árvore precisa ter no mínimo 80 anos para ser cortada e fabricar o barril. Vocês ouviram isso? Os barris da Macallan, a árvore, para ser feito o barril da Macallan, tem que ter pelo menos 80 anos. Confesso que isso nem eu sabia. Eu sempre falei que eles são os mais criteriosos do mercado, mas eu não sabia que era esse toque, né? E não basta ter 80 anos, tem que ser uma árvore saudável. Sim, ter um tem que crescer especialista. na face e tal do sol. Exatamente, né? tem que ter os veios todos retos, que é uma Isso. indicação também. Então, quer dizer, tem um especialista em madeira que fica lá e ele escolhe qual é a árvore certa que vai ser cortada para fazer o barril. Cara, também isso nenhuma outra destilaria tem. Deixa eu fazer uma última Maravilhoso. pergunta, eu acho que a gente está se estendendo um pouco no seu vídeo. Senão a galera começa a dar pausa e assiste até o final. Isso aqui a gente está tomando com gelo. Tá. Vem desse ice ball maker, um fazedor de gelo, né? A circunferência, o fato dela ser grande, ajuda porque não dilui tanto e gela o uísque ao mesmo tempo, né? Como que a Macallan que desenvolveu isso, né? Desenvolveu. A gente queria criar o gelo ideal, né? O inimigo do whisky bom é o excesso de gelo, né? Não é a água, não é a presença de água nem de gelo, é o excesso, né? Isso que atrapalha. Então a gente desenvolveu um gelo que é o gelo perfeito. Ele vai refrescar e ele vai diluir na proporção certa. Não fica aguado. Não né? ficar aguado demais. Então, qual que é o inimigo do excesso de gelo? E o copo alto, que favorece o excesso de gelo. Então, ele vai ter um formato E o Red Bull? que não cabe num copo alto, né? Se você tentar colocar isso aqui num copo alto, ele vai entalar, ele não vai entrar. é a prova de burro. Então, você já tira o copo alto da história e você não cabem dois também no copo. Então, você sempre vai ter um ice ball. Eu vou fazer depois um videozinho desse gelo sendo feito, vocês vão E ver. aí a que gente vai bacana que é. explicar o porquê dele. Não é só o formato que é o bacana dele, tem a história dele derreter 3 vezes mais devagar do que o gelo claro. convencional. É isso que faz ele especial. E não é a água específica, Não, é a água do normal. filtro mesmo. Tá? E não é elétrico o bagulho, isso que é legal. Isso é só na pressão. Só na pressão. Bom, galera, ó, Macallan é Macallan, tá? Uma satisfação estar aqui com o embaixador da Macallan, no evento da Macallan para demonstrar essa linha nova. Espero que vocês tenham gostado. Meu Paulo, Obrigado aí. prazer. E saúde aí, Slandva. Galera, um abraço. Quase fiz um strike aqui agora, hein? Ia ficar feio.